Olá, queridos, que alegria estarmos juntos mais uma vez. Você é sempre muito bem-vindo a esse canal, um espaço para abençoar a sua vida. Que privilégio ter você conosco aqui em mais um episódio. Nós estamos em 21 dias da restituição do Senhor na nossa direção. Inspirados no Evangelho de Jesus segundo João, cada dia um capítulo, cada capítulo um milagre na nossa direção. Se você não é inscrito ainda, aqui embaixo tem um espaço, aperta lá, inscreva-se. Fica registrado aqui nessa grande família. Nós estamos sempre orando por todos aqueles que já são inscritos e eu quero orar por você também. Caso já esteja, então interage bastante dando like, deixa teu comentário aqui, compartilha esse vídeo com mais alguém, quem sabe essa palavra não toque em mais um coração. Nós estamos hoje no capítulo 19 do Evangelho de Jesus segundo João. Esse capítulo é tão precioso e também tão rico porque fala sobre a condenação e a morte de Jesus, fala sobre a crucificação do Senhor, a morte de Jesus na cruz e o sepultamento de Jesus. Um capítulo rico e também com muitos ensinamentos. Mas se podemos destacar aqui o milagre da restituição do Senhor para a nossa vida, nesse capítulo eu destacaria o verso 25, quando a Bíblia diz assim: perto da cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, esposa de Cleopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, ao lado do discípulo a quem ele amava, disse-lhe: mulher, esse é seu filho. E ao discípulo disse: esta é a sua mãe. Daquele momento em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. Uau! Esse episódio de Jesus ali na cruz, nas suas últimas palavras, vendo aquela cena ali, todos haviam abandonado, a não ser o João, que é o que escreve o Evangelho, Maria, sua mãe, Maria, a esposa de Cleopas, Maria Madalena. E quando Jesus viu aquela cena, ele restitui, na verdade, a essência da família. Ali Jesus estava inaugurando um tempo sobre uma família espiritual, falando sobre laços e sobre convivência que era necessário a partir dali. Então Jesus ele vai lá e fecha as brechas sobre espaços em que a família não pode dar. Aqui nós vemos também Jesus falando sobre algo precioso, que é o senso de pertencimento. Nós precisamos ser restituídos desse senso de pertencimento. As coisas do mundo, as experiências do passado nos roubam de pertencer a uma família. Quantas famílias não andam destruídas, não andam separadas por coisas que aconteceram, por falta de perdão, falta de amor, por falta de compreensão, de empatia. São elementos preciosos para manter a saúde em um ambiente, para manter a unidade no laço familiar. Você sabe que Deus nos deu duas famílias, a família biológica e a família da fé, chamada igreja. As duas nós precisamos construir o senso de pertencimento. Não nos cabe apenas frequentar. O que Jesus estava dizendo aqui? Era preciso pertencer a uma família. Jesus olha aquela cena e diz assim: a partir de hoje, Maria, esse é o seu filho. A partir de hoje, João, essa é a sua mãe. Não era no sentido literal, mas no sentido espiritual da coisa. Nós não podemos estar apenas frequentando a igreja, frequentando o corpo de Cristo. Nós frequentamos lugares, frequentamos a praia, frequentamos o shopping, frequentamos o cinema, frequentamos o supermercado, mas quando se trata de igreja, nós precisamos tratar como família. Uma família que Deus nos deu. E esse senso de pertencimento vai nos fazer estar comprometidos com a coisa. Pertencer compete à pessoa que ela foi gerada e gerou dentro de si essa realidade. Jesus estava dizendo ali, a partir de hoje em diante, daquele momento em diante, foi gerado essa realidade espiritual na vida deles e eles passaram a se pertencer ao corpo, pertencer à igreja, pertencer um ao outro. Quando Paulo escreve aos irmãos da igreja, Paulo sempre se referia: meus filhos na fé, irmãos em Cristo, por quem eu sinto dores de parto, até ver Cristo gerado em vós. Isso era um senso de pertencimento muito grande no coração de Paulo em relação à igreja. Paulo se reportava aos irmãos como filhos na fé, como aqueles em que ele sentia dores para gerar Cristo.
Isso é um senso de pertencimento vivo em nós. Nós precisamos limpar o nosso coração, a nossa mente. Eu não sei como você anda hoje em relação à sua família biológica, em relação à sua família da fé. Mas se existem mágoas, existem ressentimentos, existem coisas que te afastam, que roubam o senso de pertencimento, hoje Jesus está restituindo você. Receba essa palavra do Senhor ao dizer para você, hoje isso pertence a você. O que Jesus estava dizendo ali para Maria e João? Hoje pertence à vida de vocês essa realidade. Não há mais como separar. Uma vez que você está em Cristo, não há mais como você se desligar da igreja, do corpo, da família, da fé chamada Igreja do Senhor. Então, essa é uma relação tão forte de pertencimento, né? E esse texto também está falando sobre um relacionamento profundo, um relacionamento forte, está falando sobre laços familiares. E nós precisamos proteger isso no nosso coração. Nós precisamos guardar isso no nosso coração. Pense bem nisso que eu vou te dizer agora. Enquanto a igreja não for uma família para pertencer no nosso coração e na nossa mente, a nossa frequência nela será uma relação de mero consumo. Você não está na família da fé para consumir, você está na família da fé para contribuir. Quem apenas frequenta se preocupa em consumir, mas quem pertence se preocupa em contribuir. Como está o teu coração em relação à tua família biológica e em relação à tua família da fé? Se você só pensa em consumir aquilo que as pessoas têm para te oferecer, você precisa mudar isso hoje. Hoje Jesus quer mudar essa realidade. Jesus estava ali dizendo a Maria, a João, aqueles que estavam aos pés da cruz: saiam daqui, mas saiam com esse senso de pertencimento. Vocês precisam assumir a missão de contribuir. Então contribua com o crescimento da sua família biológica, contribua com a saúde da sua casa, contribua com o crescimento da sua família da fé, contribua com a saúde da igreja. Assim o Senhor te abençoará, assim o Senhor te engrandecerá e o Senhor será com você em todo o tempo. Creia nisso, tome posse. Que o Senhor te abençoe poderosamente em nome de Jesus.